Você tem peito de frango em casa? Então faça essa receita incrivelmente deliciosa. Em uma tigela, comece adicionando 100 ml de água morna. Em seguida, adicione 100 ml de leite morno. Adicione também meia colher de sopa de açúcar. E por fim, adicione 5 gramas de fermento biológico seco. Agora, com a ajuda de um fouet ou uma colher, vamos misturar até que o fermento se dissolva. Em seguida, adicione 300 gramas de farinha de trigo peneirada. Também adicione uma colher de chá de sal. E com a ajuda de uma colher de pau, volte a mexer até a massa absorver todo o líquido. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Agora com as mãos, vamos sovar a massa até que fique macia. Quando já estiver macia, adicione uma colher de sopa de azeite e volte a sovar até que a massa absorva bem o óleo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Agora tampe a tigela e deixe a massa descansar por pelo menos 30 minutos. E enquanto a massa descansa, vamos fazer o recheio. Em uma tigela, comece adicionando meio pimentão vermelho picado em cubinhos. Adicione também meio pimentão verde picado em cubinhos. Em seguida, adicione meia cebola média picada em pedacinhos. E também adicione de 6 a 7 ramos de cebolinha e salsa picados. Adicione também um tomate picado em cubinhos. E por fim, adicione 250 gramas de frango picado em cubinhos bem pequenos. Agora, para temperar, vamos começar adicionando 1 colher e meia de sopa de azeite. Também adicione 1 colher de chá rasa de sal. Também adicione 1 colher de chá de tempero baiano. E uma quantidade generosa de pimenta do reino. Também adicione 1 colher de chá de páprica doce. E por fim, adicione 1 colher de chá de orégano. Agora, com a ajuda de uma colher, vamos misturar muito bem para que o tempero agregue em tudo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Depois de misturar, reserve o recheio aí ao lado. E após 30 minutos de descanso, nossa massa vai crescer e ficar dessa forma. Retire da tigela e enrole em forma de canudo. Agora, com a ajuda de uma espátula ou uma faca, vamos dividir ela em partes iguais. Eu dividi minha massa em 9 partes, mas se você quiser fazer maior ou menor, fica ao seu gosto. Você já tem o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Com a massa já dividida, vamos enrolar em bolinhas dessa forma. Em seguida, vamos passar as bolinhas para uma assadeira coberta com papel manteiga, ou se preferir, untada com manteiga e farinha. Após colocarmos toda a massa na assadeira, com a ajuda das mãos, vamos abrir bem para receber o recheio. Agora, com a ajuda de uma colher, vamos adicionar uma porção de recheio em cima de cada uma. Depois de adicionar todo o recheio, vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus e assar por 30 minutos. Depois desse tempo, retire a assadeira e adicione 200 gramas de queijo mussarela ralado, em cima de todas as porções. Coloque de volta no forno e deixe assar por mais 20 minutos. E aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau!